Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Hoje é o nosso primeiro episódio do estudo sobre anjos, mais conhecido como angiologia. Obrigado por apoiarem o vídeo passado sobre anjo, então hoje teremos o início da nossa série. Uma série que vai também ajudar vocês a entenderem a demonologia. São duas séries que andam juntas e interligadas. Desde a antiguidade, as pessoas prestavam adorações aos anjos. A doutrina dos anjos é fundamental em qualquer religião. Claro que, como em toda doutrina, há algumas pessoas que não acreditam em anjos e também algumas religiões que negam isso completamente. Bom, se existe ou não existe, isso não é importante nesse vídeo, já que estamos adquirindo conhecimento. Bom, os anjos não existem desde o início da humanidade. Veja bem, eles foram criados por Deus, no momento de sua criação. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados. Não há uma época específica ou um dia específico. Mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, segundo podemos ver em Jó. Também não podemos dizer quantos anjos existem ou quantos anjos foram criados. Em algum ponto antes do final do segundo dia de criação, já existiam anjos. Eles foram criados em um estado de santidade, mas alguns optaram por não se manterem puros de espírito neste estado, conforme nos relata Judas. Judas fala que alguns anjos eram gananciosos e que tinham a vontade de adquirir poder. Isso aí você pode ver diversas vezes em diversos relatos bíblicos sobre Judas. Os anjos, ao contrário dos homens, não têm a capacidade reprodutiva. Por quê? Tem uma passagem da Bíblia que é Mateus 22:30, que fala: porque na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, eles não se reproduzem ou casam. Eles têm uma existência eterna, seja para o bem ou para o mal. Contudo, não é possível determinar quantos anjos foram criados, conforme eu já falei. Porém, podemos fazer algumas estimativas, como por exemplo no livro de Daniel. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares o serviam, e milhares e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se seus livros. Existem algumas expressões usadas para se referir aos anjos. Os filhos de Elohim. Elohim, para quem não sabe, é Deus. Você pode encontrar essa passagem em Jó. Santos, vigias, espíritos, principados, troneiros e autoridades, e também arcanjos. Mas aí você deve estar se perguntando: Ambu, em qual parte nós ouvimos falar deles? Vamos lá. Cristo comprovou a existência dos anjos em Jó. O apóstolo Paulo também testemunhou a presença deles. O próprio Satanás falou dos anjos em Mateus. E o apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse. Qual é a função do anjo então? Qual é o motivo da sua existência? Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graças a Deus. Os anjos foram criados também para adorarem a Cristo, conforme podemos ver em Hebreus. Foram criados para cumprir o propósito de Deus. O arcanjo é criado para a proteção dos homens de Deus e também dos céus. Foram os arcanjos que derrubaram na luta contra Satanás. A guerra no céu será feita no nosso próximo vídeo para vocês entenderem. E anjos também são mensageiros. Eles ajudam a passar a palavra de Deus. Então você me questiona, é só esse o papel deles? Não. Alguns anjos têm o poder de proteger pessoas. Quem é católico sabe, e até mesmo em outras religiões, que quando você é batizado, um anjo da guarda toma conta de você. Só que esse anjo não pode influenciar diretamente na sua vida, senão ele vai quebrar a maior regra que existe, que é a regra do livre-arbítrio. Alguns estudiosos falam que existe uma guerra entre anjos e demônios todos os dias.
e que nós temos nosso próprio anjo e nosso próprio demônio. E eles influenciam nossas decisões todos os dias. Quando um anjo influencia, ele te influencia para bem. E quando um demônio te influencia, ele te influencia para o mal. Então é como se fosse uma guerra neutra, onde um não pode entrar em choque com o outro, mas eles servem para aconselhar e te guiar. Uma prova disso é algo que eu vou falar para vocês que muitos vão pensar. Você já esteve em um momento de completo ódio ou completo desespero e por algum motivo alguma coisa aconteceu e te acalmou e te evitou de fazer uma grande tragédia? Algumas pessoas dizem que isso pode ser influência de anjos. Nós não podemos confirmar. Isso aí vai da fé de cada um e do pensamento de cada ser humano. Os anjos são poderosos, eles são imortais. Então, eles vivem para sempre e para sempre guardarão a humanidade. Eles também possuem sentimentos, ou seja, eles ficam tristes e eles também sofrem pela raça humana. Alguns estudiosos falam que eles sentem inveja do ser humano por poderem realmente amar verdadeiramente e outra coisa, por terem a mortalidade. Mas isso não podemos comprovar. Então, bom, o que são anjos? O que podemos entender de anjos é que eles são criaturas de energia pura, energia do bem, que serve para proteger e guardar o ser humano, mas sem influenciar diretamente nas suas decisões. Eles também servem para repassar a palavra do profeta. E também, claro, para alertar o homem de todos os males. Então podemos definir anjos como criaturas criadas por Deus de energia positiva, ou seja, um ser iluminado que serve para proteger, guardar e zelar o ser humano. Se você acredita ou não em anjos, isso vai da opinião de cada um. Esse vídeo tem a intenção de passar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do nosso